Hoje vamos falar sobre holding familiar. O que é holding familiar? Para que serve? Como eu posso fazer isso? Holding familiar é um sistema constituído no ambiente empresarial para organizar, proteger e proporcionar uma economia tributária e perpetuar o patrimônio no seio familiar. Eu sou André de Nicol e faço parte de um grupo de centenas de advogados e contadores especialistas em planejamento patrimonial das famílias. Nós somos parte do time Holding Brasil. É um time onde existem muitos profissionais especializados em lidar com, em construir, em proporcionar à família brasileira para que organize o seu patrimônio através de uma holding. Holding nasceu no Brasil a partir da criação da lei das SAs, que foi em 1976, através da Lei Federal número 6.404, onde dentro dessa lei foi previsto a figura, o instrumento de holding para ser aplicado dentro das regras empresariais. O nosso grupo aperfeiçoou essa técnica, porque fazer, executar, construir uma holding foi sempre um processo muito caro, oneroso, complicado e que só estava acessível para as grandes fortunas brasileiras. Por exemplo, todos os bilionários no Brasil, eles possuem já todo o patrimônio organizado através de uma holding familiar, uma holding empresarial. E esse sistema era muito restrito, apenas esse seleto grupo, exatamente pelo alto custo e complexidade de executar esse sistema. Mas agora, nos últimos anos, nós desenvolvemos uma técnica onde se tornou acessível, onde todas as famílias brasileiras que possuem patrimônio podem constituir uma holding, pois o processo foi racionalizado, foi simplificado para ser acessível a todo mundo. Então, mas para que serve então uma holding? A holding, conforme foi dito, é um sistema criado para organizar, para proteger, para trazer economia tributária e para perpetuar o patrimônio no seio da família nas gerações futuras. Ou seja, um dos grandes motivos e da procura das famílias é para evitar o sistema de inventário, que é um sistema caro, oneroso, demorado e às vezes com muitos conflitos. Então a holding vem para substituir com grandes vantagens esse sistema que era conhecido até hoje. Como organizar e proteger o patrimônio? Por exemplo, quando a família possui atividades comerciais ou industriais, onde, por natureza, essas atividades possuem um certo grau de risco, ou seja, por vários motivos podem perder o patrimônio no exercício da atividade. É muito comum a gente conhecer casos de pessoas que teve uma próspera empresa, com grandes lucros se desenvolvendo e por N motivos ela acaba tendo problema, tendo reveses e acaba quebrando. E com isso não quebra, não perde apenas o patrimônio da empresa. Muitas vezes atinge a todo o patrimônio pessoal da família também. Esse patrimônio que foi constituído com muito sacrifício, de muito tempo, acaba se exaurindo todo para pagar os custos desse problema empresarial. Então, a holding também serve para segregar, para separar esse possíveis reveses que podem acontecer na atividade empresarial. Então, ela consegue criar células de segregação de risco. Como proporciona economia tributária? Nesse sistema de holding, trabalhamos com patrimônio dentro de uma instituição empresarial, onde as regras de tributação são bem menores que na pessoa física, principalmente no exemplo do inventário, onde vai ser feito através de valores de cotas que são muito menores, ou a base de cálculo, do que o valor real do imóvel. No caso do inventário, é cobrado sobre o valor real do imóvel. Outra questão para quem tem imóveis de locação. Hoje, o imposto para imóveis de locação pode chegar a 27,5%, sendo que se eu fizer essa alocação dentro de uma empresa, eu vou pagar no máximo 11,33% de imposto. Então, só na diferença da economia tributária já paga o sistema todo, em muitos casos.
Outra questão, como eu vou perpetuar o patrimônio nas gerações futuras? É justamente por o patrimônio estar dentro de uma pessoa jurídica que nunca vai passar pelo processo de inventário, pois a pessoa jurídica não falece. Ao contrário de que cada geração de pessoas que vão falecendo abre o Instituto do Inventário para cada nova geração que vem para ser feito. Por isso, estando institucionalizado o patrimônio, estando o patrimônio dentro de uma pessoa jurídica e não mais dentro do seu CPF, eu não vou passar mais por esse processo normal de inventário, aonde que a gente vê na prática que o processo de inventário ele não aguenta mais que três gerações, porque a cada geração já vai tirando uma parte desse inventário e vai diminuindo o saldo final. Então, como se faz esse sistema? Nós dividimos ele basicamente em 3 partes. O primeiro passo é criar a instituição, criar a pessoa jurídica conforme a necessidade de cada família, pode ser uma ou mais empresas, onde vai ser depois colocado esse patrimônio. Segundo passo é a institucionalização do patrimônio, ou seja, é a transferência do patrimônio da pessoa física, do CPF, para a pessoa jurídica, onde nesse momento não vamos ter mais nenhum patrimônio em nome pessoal, mas sim dentro de uma empresa e separado. O patrimônio que está com atividades empresariais num CPF separado do patrimônio que vai estar da família. Isso ajuda a segregar risco, para não ter problemas de algum revés futuro e ficar protegido. Eu sei que esse assunto ficou um pouco difícil, um pouco denso, porque é muitas informações em pouco tempo para serem tratadas. A cada item desses, precisamos de mais tempo para explicações mais pormenorizadas para ficar claro. Mas não se preocupe, fique comigo, me acompanhe, eu farei mais vídeos futuros sobre isso e para devagar pode ficar mais esclarecido o assunto. Eu tenho também um canal no YouTube que se chama André de Nicole, onde tem vários vídeos explicando cada item, cada parte desse sistema todo, explicando sobre as implicações do testamento, as implicações do inventário, os custos de fazer uma doação de bens para os filhos e também como funciona o sistema de holding. Me acompanhe nas redes sociais que você vai ter mais informações sobre isso. Até logo!